Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos mais uma edição do nosso programa Espiritismo e Educação, que vai ao ar aqui pela Web Rádio Estação da Luz, toda segunda-feira, às 8h30 da noite. E você está convidado a participar, porque estamos ao vivo, falando da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, em transmissão tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Eu sei que você já estava aí estranhando, porque o Marcos Demário está sozinho na tela. É que o nosso Ronaldo Gomes, que está entrando aí agora, estava com um probleminha na internet, eu espero que ele tenha conseguido superar. E nós já temos participações aqui no programa, o nosso Wilson Hora, de Recife, dando o boa noite a você também, a Rosane Ribeiro, mandando um abraço para o primo Ronaldo e para mim também um grande abraço a você, Rosane. Nosso programa discute aqui as questões da educação à luz do espiritismo e você pode participar, pode enviar seu comentário, dar o seu alô, fazer uma pergunta, será muito gratificante ter a sua participação. E rogamos ao nosso Mestre Jesus, nos abençoe, para que possamos ter um programa envolvido em vibrações de paz e de amor. Muito bem, já está aqui conosco o nosso Ronaldo Gomes, agora sim. Ronaldo, seja bem-vindo. Muita paz, saúde, Marcos Tavares, todos que estão aí nos assistindo, que Jesus nos inspire mais uma vez. Hoje nós vamos dar continuidade àquele bate-papo que iniciamos 15 dias atrás, porque na semana passada não foi possível realizar o programa ao vivo, foi ao ar uma reprise, e hoje nós vamos retomar o assunto, agora com o título Eu e Jesus diante da vida. Porque o nosso convite a você é para que possamos fazer uma reflexão sobre o que Jesus gostaria que eu fizesse, gostaria que eu lhe desse como presente neste ano de 2025. Foi assim que nós iniciamos o último programa e ficamos agora de estender esta nossa conversa, essas nossas considerações. Lembrando que o Espiritismo é, na sua essência, uma doutrina de educação do ser imortal e reencarnado, que somos todos nós, não são apenas os outros. Nós somos os espíritos imortais e reencarnados. E o Espiritismo tem por base os ensinos morais de Jesus, tem por base o Evangelho. Daí, então, essa pergunta: o que Jesus está esperando de nós? Quais são as nossas promessas para 2025? Essas promessas incluem nos melhorarmos moralmente, diante da vida que aí está, como eu estou com Jesus? Enfim, são essas as indagações para nós começarmos a conversar. E, Ronaldo, eu acredito que você, nesses 15 dias que nós tivemos de intervalo entre um programa e outro, acho que você deve ter pensado sobre isso, não pensou, Ronaldo? Pensei muito e agi pouco. Porque, na verdade, é um tema muito profundo. E eu particularmente, peço desculpa a você, nós nos conhecemos há muito tempo, e para que muitos que não sabem, eu e o Marcos não combinamos nada, não. Só há o tema e pronto. E a gente fica ali no tema para que a gente possa, cada um no seu lar, onde estiver, e se debruçando sobre o assunto. Então, Marcos, eu dividi em dois pontos principais. Por quê? Primeiro, Jesus e a vida. Então, são dois temas importantes. Nós estamos juntando as duas coisas que fazem parte, principalmente, da nossa vida espiritual e também na nossa vida material. Então, vamos lá. Jesus. Para o Espiritismo, nós precisamos entender, compreender qual a visão do Espiritismo sobre Jesus. Na pergunta 625, está lá. Kardec pergunta aos espíritos qual o ser mais perfeito
que tem Deus oferecido, qual tipo tem oferecido à humanidade, para lhe servir de guia e modelo. E os Espíritos é taxativo. Jesus. Ponto. E aí, Marcos, nós começamos a pensar, né, a nos debruçarmos sobre Jesus em nossa vida, sobre a nossa vida em si, com Jesus e sem Jesus, que aí nós não estamos nem tocando em religião. Esse é o ponto também principal. O Espiritismo, já foi explicado aqui como ciência, filosofia e religião, no sentido de religar-se realmente a Deus, que é o ponto mais importante, nos leva assim: Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus nos ofereceu, tem oferecido até hoje, como modelo e exemplo na Terra para a nossa vida, como Messias, como mensageiro divino, enfim, como guia e modelo. Ok? Isso é o que o Espiritismo nos traz na figura de Jesus. Tá, mas essa importância de vida, aí nós temos que ir na vida de Jesus. Por quê, Marcos, na vida de Jesus? A vida de Jesus não foi de isolamento. E aí nós vamos lá na pergunta que a gente não tem como fugir, na 767 do Livro dos Espíritos, que é justamente a parte da vida social, que nós temos que pensarmos nisso e vivenciar isso. Se Jesus, como exemplo, mostrou que temos que conviver uns com os outros nessa aplicação, nessa prática social, se nós nos isolamos, nós não temos nem Jesus, nem experiência e não vamos desenvolver praticamente nada. É aí que eu quero me debruçar, Marcos, que eu vou deixar você falar. Eu tenho certeza que, como um espírito muito evoluído que você é, mais do que eu, é claro, brincadeira à parte, para que possamos compreender essa visão de Jesus e a vida. Vamos lá, Marcos. Eu vou deixar com você e vamos prosseguindo. Não vou ler a 767 agora, não. Bem, vamos falar sobre Jesus, né, que você iniciou por aí, e realmente é muito importante nós compreendermos Jesus através do Espiritismo, porque nós, espíritas, temos uma visão sobre Jesus que é diferente da visão que os católicos e os protestantes, chamados evangélicos, possuem de Jesus. E você iniciou já trazendo a questão 625 de O Livro dos Espíritos. E ali a informação é muito clara, é muito objetiva. Jesus é o ser mais perfeito que Deus concedeu a todos nós conhecermos. E é o nosso guia e modelo. Jesus não é Deus. E isso tem que ficar bem claro, porque nós espíritas não fazemos essa confusão. Jesus é filho de Deus, como nós também somos filhos de Deus. Agora, Jesus, na tradução do Evangelho no grego, ele é chamado Jesus, o Cristo. Essa palavra Cristo significa o ungido de Deus, o enviado de Deus. Daí, então, os judeus chamarem Jesus de mestre, né, e de Messias. Messias, justamente o enviado de Deus. Como ele é enviado de Deus, está mais do que claro que ele não se confunde com o Pai. Deus é o Pai Criador, Jesus é o seu Filho. Mas é o Espírito mais perfeito do qual nós temos notícia e que conhecemos. Portanto, ele veio à Terra cumprir uma missão que lhe foi dada diretamente por Deus. Qual foi a missão que Jesus cumpriu aqui na Terra? Trazer para nós a lei de amor. E ele foi claro quando ele responde ao doutor da lei, né? aquele judeu fariseu da época, que chega para ele e pergunta: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Aliás, uma pergunta bastante repleta de hipocrisia, porque era um doutor da lei, e obviamente que o doutor da lei sabe a resposta, né? E Jesus olha para ele e responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma
E aí Jesus tá, mas olha, só que tem um segundo mandamento, tão importante quanto esse, que é o primeiro. E aí o doutor Daley ficou olhando para Jesus, um segundo mandamento? Igual a esse? Porque para os judeus, na época, só existiu o amar a Deus acima de todas as coisas, e nada mais. E Jesus vem dizer que tem um segundo mandamento. E aí o doutor Daley fica esperando. Bom, segundo mandamento é esse. E aí Jesus fala, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos resumem toda a lei, ou seja, a lei divina. Então, amar a Deus e amar ao próximo. E depois Jesus ainda vai fazer um complemento que vai nos dizer que precisamos amar também os inimigos. Então, é o amor. Ele veio nos ensinar o amor, exemplificar o amor. É levado à crucificação, se retira aqui do nosso mundo físico, mas retorna no fenômeno chamado ressurreição, que nós sabemos que é a aparição tangível, materializada de Jesus através do perispírito. Bom, e aí ele parte, depois de ensinar a todos os adeptos do Evangelho. E aí, então, a Igreja Católica, primeiro, depois a Igreja Evangélica, né, em segundo, afastaram Jesus de nós, porque Jesus estaria vivendo dos páramos celestiais, dos quais nós não temos nem ideia correta de como eles são, porque é mundo espiritual superior, é mundo dos espíritos não eleitos, mas dos espíritos puros, perfeitos, onde Jesus estaria. Aí, então, Jesus ficou lá no mundo dele e nós ficamos aqui na Terra, dando um jeito de aplicar o Evangelho. Mas o Espiritismo nos diz que não é nada disso. Jesus nunca nos abandonou, porque ele continua a nos acompanhar. Ele é o grande administrador da humanidade terrena, por outorga de Deus. E nós vamos recebendo, de tempos em tempos, espíritos missionários que vêm nos recordar das lições do Evangelho. Então, Jesus, para nós espíritas, é esse nosso irmão maior, que muito nos ama, mas que tem a paciência que eu não tenho e que nem o Ronaldo tem, de ficar nos aguardando, sabendo que um dia nós chegaremos à perfeição, mais cedo ou mais tarde, porque Jesus não desiste de nós. Daí é a resposta que os espíritos deram, curtíssima, né? Nós temos esse guia e modelo, nós temos esse ser superior aqui na Terra, e eles respondem, Jesus. Então, esse é o entendimento do Espiritismo sobre Jesus, que é todo amor, porque ele está unido a Deus, como nós estaremos um dia, quando chegarmos também à perfeição, porque esse é o nosso destino. Bem, ok, já sabemos quem é Jesus. Mas você, Ronaldo, aí colocou, bom, mas e a vida? Bem, a vida nós podemos olhar por dois aspectos. A vida material e a vida espiritual. Então, eu posso dizer assim, bom, eu sou um espírito, ou alma, como queira, tá? Então, aí eu estou me olhando pelo lado espiritual. Mas eu estou reencarnado, com um corpo orgânico. Então, agora estou olhando a vida pelo lado material. Neste momento, como eu estou reencarnado e preciso resolver as minhas questões desta encarnação e tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que olhar só para a vida material. Não adianta eu olhar para a vida espiritual. Para quê? Né? Vou perder tempo com isso, porque a vida espiritual é só depois da morte. Certo, Ronaldo? Claro que não. Não, não é nada disso. Porque nós somos espíritos. Não importa se na condição de encarnados ou desencarnados, se viver no mundo material ou viver no mundo espiritual. Até porque esses mundos são dimensões universais que interagem entre si. Nós estamos aqui via internet, mas na minha casa, de onde eu estou transmitindo, e do local onde o Ronaldo está, os espíritos estão aqui conosco. Ah, você não está vendo, nem eu.
Eu não tenho essa mediunidade, mas eu tenho a certeza de que eles estão aqui, alguns nos observando, outros nos ouvindo, outros nos intuindo para que possamos fazer a abordagem do assunto. Portanto, existe toda uma interação. E eu não posso simplesmente separar as coisas e dizer assim, Ronaldo, não se preocupe, quando eu desencarnar, eu vou me preocupar com a minha realidade espiritual, tá bom? Aí o Ronaldo vai balançar a cabeça, meu Deus, ele não entendeu nada. Se esperar desencarnar, aí é que vai dar o problema. Porque Jesus diz que nós temos que amar o próximo, a Deus e aos inimigos, aqui, já nesta existência, para que possamos nos melhorar moralmente e retornarmos ao mundo espiritual pelas portas da morte, melhores do que quando viemos pelas portas do nascimento. Então, há sim uma interação entre Jesus, o guia, modelo, espírito mais perfeito, e a vida, porque é na vida, seja aqui material, seja espiritual, onde nós temos que aplicar a lei de amor, que foi ensinada por Jesus. E tenhamos certeza que quando fizermos essa aplicação, nós vamos viver bem melhor. Aliás, Ronaldo, e todos que estão aí nos ouvindo, ontem, domingo, eu tive um bate-papo no programa Resenha Espírita com o companheiro Nelson Tavares, que Nelson Tavares é um brasileiro, psicólogo, mas ele vive, né, está radicado na Ilha da Madeira, lá nos Açores, que pertence a Portugal. E nós estamos falando sobre a questão da educação moral, e aí ele deu uma notícia maravilhosa. Olha que notícia para nós brasileiros, nós aqui, como eu e o Ronaldo, estamos no Rio de Janeiro, que lá na Ilha da Madeira não existe assalto. Isso não existe lá. Tá? Todos vivem muito bem, muito tranquilos. Ou seja, é um paraíso. Mas esse paraíso nós podemos perfeitamente fazer aqui no Rio de Janeiro ou em qualquer lugar do mundo, se começarmos, então, a praticar o Evangelho, o que Jesus nos ensinou. Então, essa é a visão do Espiritismo. Perfeito, Marcos. E aí vem a grande partida para que possamos compreender. Então, não podemos viver isolados. Não podemos viver isolados. Então, a questão do Livro dos Espíritos, aí é que agora vamos nos debruçar em Jesus, em relação à sua prática, e o que vem aqui na pergunta, eu vou voltar até um pouquinho na 766, que é das leis morais, no capítulo 7, Lei de Sociedade. E Kardec pergunta assim, a vida social é natural? Olha que interessante. Responde os espíritos, certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Olha que interessante. E aí, Marcos? Não podemos viver isolados. Então, é a partir da vivência social, uns com os outros, até porque é através desse aspecto da vida social, material e espiritual que estão juntas, que nós estamos reparando em encarnação, em encarnações, todo esse processo. Então, se ficarmos isolados, não estaremos nos desenvolvendo, tanto na matéria quanto espiritualmente. Também porque os dois não podem viver separados até que possamos, sim, no processo de evolução, nesse desenvolvimento, não precisarmos mais da encarnação. E na pergunta 767, aí ele fala, o isolamento absoluto é contrário à lei natural? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem, sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Por que eu foquei nessa pergunta, Marco? Porque, olha só a resposta, ajudando-se mutuamente. Não é o amai-vos uns aos outros, como eu vos amei? Com certeza, Ronaldo. E Jesus é o exemplo disso. Nas narrativas evangélicas, dos evangelhos de Mateus,
Marcos, Lucas e João, nós vemos que Jesus está sempre com o povo, está sempre cercado de multidões, ele está sempre ensinando, curando, exemplificando. Só em determinados momentos, e principalmente à noite, é que ele se isolava para fazer as suas orações, suas meditações. Mas durante o dia, ele estava sempre com as pessoas, ora ensinando os discípulos, os seguidores mais diretos, e ora atendendo as multidões. E Mateus fala sempre em multidões, vindas de todos os pontos lá para a Galiléia, principalmente para a cidade de Cafarnaum, onde Jesus viveu boa parte do seu apostolado. Portanto, o nosso mestre Jesus nos deu o exemplo do relacionamento social, da necessidade de estar com os outros. E você colocou bem, Ronaldo. Ora, amar ao próximo como a si mesmo. Amai-vos uns aos outros. Como que nós vamos amar os outros isolados? Se você está isolado, não tem como. Não, mas eu fico fazendo prece por toda a humanidade. Tem a sua validade, obviamente. Mas Deus, nosso Pai, quer muito mais do que isso. Quer que nós pratiquemos o bem. Só dá para praticar o bem ou a caridade se estivermos na interação com os outros. E os espíritos foram muito claros aqui na resposta, né, à pergunta de Kardec, na questão 766 que você leu. Ora, vocês acham que Deus deu para vocês a palavra, a inteligência, o conhecimento, etc., etc., para nada? Não, né? É para que vocês se relacionem, para que vocês aprendam uns com os outros. E uns com os outros, vocês consigam se melhorar, consigam caminhar para frente nessa jornada evolutiva. O que nos leva, sabe, Ronaldo, a entender também que nós precisamos aprender a pegar esse potencial divino para promover o bem. Porque, afinal de contas, nós temos que viver com os outros e os outros têm que viver conosco. Se formos sempre egoístas, se pensarmos só em nós, a vida fica uma dificuldade imensa, terrível. Porque eu egoísta, Ronaldo egoísta, e cada um apenas na sua individualidade e apenas querendo para si, nós não vamos aprender a nos amar. Porque o amor, ele requer compreensão, tolerância, renúncia, abnegação. Todas essas coisas fazem parte do amor. Então, para amar ao próximo, eu tenho que estar com ele e permitir que ele esteja comigo. Então, essa vida de relação é importantíssima, porque se não fosse importante, Jesus teria deixado bem claro, teria dito aos seus 12 discípulos: meus amados, não se misturem com os outros, que ninguém vá para Jerusalém, porque lá só tem um bando de aves de rapina para aqueles fariseus. Vamos ficar aqui na Galileia, nas delícias do mar da Galileia, aqui em Cafarnaum. Quem quiser que venha até nós, mas senta aí na praia, nós ficamos aqui nos barcos, eu falo, aí despede a multidão. Jesus fez isso? Não, muito pelo contrário. Então, nós precisamos entender que Jesus é vida. O Evangelho é vida. E é por aí, então, nessa nossa vida de relação, inclusive com os desencarnados, que nós vamos conseguir colocar em prática o amar-nos uns aos outros. Você tocou no ponto que hoje eu observando, assistindo a TV, eu vi que o processo de paz está assinado, pelo menos durante os 6 meses, onde estão aquela troca de reféns, etc. Bom, já é um começo, o Papa até se pronunciou também, até porque mais de 40 e tantas mil pessoas, nem sei, mas é mais ou menos isso aí, que foram seres humanos ceifados vidas, de crianças, mulheres, homens, enfim, vidas. E aí, Marcos, me fez pensar justamente em Jesus
numa época também que haviam as guerras. Afinal de contas, Roma estava ali se debruçando toda no seu império ainda, em relação aos domínios que ele preconizava. Por que eu toco nesse ponto? Porque muitos pensam que Jesus vem no momento, errado, ele podia vir hoje. Não, ele vem no momento crucial da humanidade, onde os romanos tinham toda a potência bélica da época, de poder, de força, enfim. E tanto que Pilatos, quando não há aquela não absolve Jesus, César, o diálogo de César, por que você não resolveu? Esse cara não tinha nada e você não resolveu? Olha que interessante. Mas a complexidade política e religiosa na época levou Jesus à cruz, realmente, ao egoísmo, como você tocou bem aí, justamente nesse aspecto da convivência humana. Porque é aí que Jesus veio trazer. Como exemplo do perdão, como exemplo de vivenciar, se te oferece a outra face, né, baterem na tua face. A convivência da dúvida, quando foi Tomé, quando ele ressurge. A convivência do respeito à mulher, ele aparece primeiro a mulher, e na cruz ele vai e pede para que João, né, eis teu filho, eis tua mãe. Eu vou me debruçar aqui em vários aspectos da vida de Jesus, pela qual nós podemos fazer. Porque vós sois o sal da terra. O que eu faço, vós sois deuses, o que eu faço, podeis fazer. Mas aí, Marcos, vem realmente a pergunta. Por que ainda teimamos tanto na vida? Porque esse sentido da vida Jesus nos deu. É justamente servir. Porque se nós começarmos a pensar que nós estamos aqui para servirmos e não para ser servido, enquanto nós pensamos assim, Marcos, em ser servido, nós estamos nos digladiando. E quando nós começarmos a descobrir que nós estamos para nos servirmos uns aos outros, vai acabar o problema. Não é verdade? Eu sirvo, não, eu vim para servir, o outro pensa a mesma coisa e por aí vai. Olha que beleza. É o amai-vos uns aos outros. Então, Jesus, na sua vida, ele exemplificou não só conosco, mas também com Deus, esse religar-se a Deus, que é esse sentido da vida. Olha que interessante. Ele sempre orava, sempre se isolava naquele momento. Olha que o isolamento social é uma coisa. Agora, o isolamento para sua introspecção, de pensar, de reabastecer as energias, é um outro detalhe. E é aí que eu me debruço na 768. Porque Kardec pergunta: o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? Pergunta bem importante e bem abrangente. Kardec e os espíritos respondem a Kardec: o homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Quer dizer, se perde, não se desenvolve. Marcos, eu deixo com você agora, porque Kardec faz aquele comentário, aquela nota de rodapé. Ele diz assim: nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros. Olha o amai uns aos outros aí de novo. Para assegurarem seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Bem, Ronaldo, nós temos que compreender o ensino dos espíritos. E os espíritos sempre nos ensinaram que o nosso problema é o egoísmo. O egoísmo é a base de todos os vícios. E que, portanto, precisamos
combater. E indicam que esse combate tem que ser feito através da educação, que entendemos com os espíritos e com Kardec ser a educação moral. Agora, isso é um processo que não se resolve do dia para a noite, nem da noite para o dia. É um processo que leva muito tempo, porque o egoísmo, normalmente, ele está associado ao orgulho, à vaidade, ao materialismo, à indiferença, à paixão e assim por diante. Então, não é tão simples erradicar o egoísmo. Então, nós temos que ter em mente que isso, então, é um processo. Mas nós vamos lembrar assim, mas Jesus nos ensinou tudo isso há mais de 2000 anos. Os espíritos vieram e também nos explicaram tudo isso há mais de 160 anos, desde o lançamento do Livro dos Espíritos. Já não passou tempo demais? Por que nós ainda não conseguimos colocar em prática esses ensinos? Bem, para o tempo divino, passaram alguns segundos. Porque 2000 anos é bem pouco para a vida eterna, universal. E Jesus sabe aguardar e está trabalhando. E o que nós estamos fazendo aqui de encarnação em encarnação, que são dádivas divinas, oportunidades que Deus nos dá, o que nós estamos fazendo é avançar. Só que avançamos de pouco em pouco. Vamos dar um exemplo bem prático aqui. Hoje em dia, se fala muito da necessidade de realizarmos exercícios físicos, que isso é bom para a saúde, tanto orgânica quanto emocional. Muito bem. E todos os especialistas dizem que a primeira coisa que você tem que pensar sobre os exercícios físicos é que você é capaz, que você pode realizá-los. Porque normalmente nós achamos que não, eu já estou com a idade assim, assado, eu sou muito jovem, ou isso e aquilo, porque eu tenho muitos compromissos, eu tenho muito trabalho, eu tenho isso, eu tenho que cuidar dos netos, porque eu tenho... E nós vamos sempre adiando. Então, a primeira colocação a fazer, eu posso, devo, preciso e posso. Aí os especialistas dizem que, na sequência, você tem que se organizar. Não pode fazer exercícios físicos quando lembra de fazer. Não, assim, sem mais nem menos. Não. Você tem que fixar dias e horários em que você vai fazer os exercícios físicos. E aí escolher os exercícios que são mais propícios a você. A caminhada, a corrida, a flexão, isso, aquilo. Enfim, você vai escolher, tá? E vai fazer sempre de acordo com os seus limites. E aí você vai transformar isso numa rotina. Vai ter que adequar a sua alimentação, né? E, inclusive, vai ter que parar de comer muito doce. Problema sério, né? Mas você pode. E aí os espíritos dizem que nós temos que acionar o querer, a força de vontade. E quão pouco nós acionamos isso. Vamos pegar essa questão dos exercícios físicos e trazer agora para o Evangelho, ou substituir pelo Evangelho. Bem, precisamos praticar o Evangelho. Precisamos amar ao próximo, dentro de uma vida de relação. Ah, mas, sabe, é que viver hoje em dia, ainda mais na cidade grande, está um perigo, né? Nós não podemos, assim, sair na rua e confiar em qualquer pessoa, não é? Então, e não vamos arrumando as desculpas. Não vamos arrumando as desculpas. Mas acontece que nós temos que fazer igual aos exercícios físicos. Não. Olha lá. Eu preciso interagir com os outros. Sim, o mal está aí. Mas eu sou o bem. E o bem também tem que estar aí. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Então, vamos lá. No centro espírita, ok? Então, no centro espírita, não é ficar só lá no estudo. Não, participar mesmo da área de assistência e promoção social, por exemplo, do atendimento fraterno, e assim por diante. Porque aí você estará exercitando o Evangelho.
que a doutrina espírita tanto nos solicita. Vai ter um encontro aí da família, uma festa de aniversário. Ai, isso é bom para você exercitar o evangelho. Como? Ninguém quer saber do evangelho. Não é para você pregar o evangelho, não é para fazer pregação do evangelho, é para colocá-lo em prática. Sabe aquele familiar que é aquela chatice pura e que você sabe que vai ter que encontrar na festa? Eis aí um bom motivo agora para colocar em prática o evangelho. Aguentá-lo, sem alterar a voz, sem se irritar, sem falar o que não deve, e tratá-lo com toda a fraternidade. Tudo bem, depois que você sai da festa, você começa a reclamar. Mas é um processo, né? Pelo menos na festa, você já conseguiu não arrumar confusão com ele. Até que um dia você também não vai mais falar dele, porque você vai compreendê-lo através do amor. Mas ele não me compreende e fala mal de mim. Mas aí é um problema dele. Ele também vai chegar uma hora em que vai fazer o aprendizado que você está fazendo. Puxa, então, Marcos, se eu fizer isso, até antes de desencarnar, eu viro santo. Não, não tem como. Numa única encarnação, é impossível. Mas você vai se tornar um espírito melhor, o que já é um grande avanço. Então, nós temos que compreender que os espíritos aqui, em O Livro dos Espíritos, estão mostrando para nós a aplicação prática dos ensinos de Jesus. A aplicação na vida, a vida de relação, porque não estamos aqui na Terra para ficarmos isolados. Agora, você lembrou bem, Ronaldo, e vamos então reforçar isso. Isolamento social é uma coisa. Você ter os momentos íntimos de introspecção, de meditação, para estudar, para orar, isso já é outra coisa e é uma necessidade que nós temos para manter essa ligação com o divino, com o espiritual. Então, são coisas completamente diferentes. E aí basta olhar o próprio Jesus, né? Ele mantinha toda a sua vida de relação, todo o atendimento a todos, e tinha os momentos, narrados pelos próprios evangelistas, em que ele se retirava sozinho para meditar e orar. E, na sequência, voltava ao relacionamento com os outros. Marcos, você tocou no ponto importante, enquanto você falava, eu pensei aqui, me veio aqui, nós dois mesmo, vamos lá. Nós já passamos já dos 60, vamos lá. Quanta coisa nós temos ainda que melhorarmos, e já melhoramos. Porque quem nos vê falando, nos escuta, nossa, olha só, queria ser igual o Marcos, assim, calmo, igual o Ronaldo, né, calmo. Mas eu não sou calmo, não. Me tornei calmo, melhorei muito. E, às vezes, nas palestras, Marcos, eu costumo dizer, você sabe, olha, eu xingava 100 palavrões por dia. Né? Maneira de falar 100, agora eu estou xingando 80. Melhorei. Ainda que não percebam, eu já estou melhorando. Olha, eu fofocava muito, ficava na janela, fofocava demais. Hoje eu não estou mais na janela. Às vezes eu abro assim a porta e tal, eu estou melhorando. E aí vai. É justamente o que você falou. É de uma hora para outra? Não. É um burilamento. Porque há coisas em nós que trazemos de nossas vidas passadas, que está em nós, do nosso egoísmo, que não é numa encarnação, 2, 3, que quiçá sabemos quantas encarnações ainda teremos de passar. Por erros nossos, vacilos nossos. Nós podemos melhorar e muito em algumas encarnações, diminuir outras tantas possíveis que estejam nos sendo oferecidas, mas em 2 ou 3 eu posso eliminar muitas e outras coisas que vou passar ainda pelo processo do ensino fundamental, do ensino médio, até chegar à faculdade, que é mais ou menos por aí. Então, nós, às vezes, Marcos, queremos fazer muito pelo outro da rua,
na casa espírita. Louvável. Você tocou num ponto importante. Isso é louvável. E dentro de casa? Como eu estou dentro de casa? Comigo mesmo e os meus. Qual é o próximo mais próximo que Jesus quis dizer? Quer dizer, próximo, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amar ao próximo como a si mesmo. Quem é o próximo mais próximo de mim? Eu. Primeiro sou eu. Você falou no autoajuda aí várias situações aí agora. Então, primeiro sou eu. Esse eu não é isolado. Esse eu é com outro alguém que está mais ligado a mim, que são os meus familiares. Se for sogra, então, nem se fala. Ai, meu Deus, é complicado. Mas tudo bem, vamos lá, pula essa parte. Então, Marcos, a nossa vida, ela está permeando o tempo todo uns com os outros, mas é conosco mesmo. Aí me lembro do que Joana de Anjos fala com o Divaldo. Eu vou usar mais ou menos as minhas palavras, mas o sentido é esse. Divaldo, o problema nunca foi o outro. O problema sempre foi você, eu, nós, conosco mesmo. As nossas manias, que a gente quer enxergar no outro. E aí me lembro de Joana e me lembro de Jesus com Pedro. Pedro, segue. Aí Pedro, que é a nossa mania, né? Pedro fala assim, mas e ele, Senhor? Aí nós não temos isso? Ô, Marcos, está me chamando? Mas e o João? Como é que fica? Olha a resposta de Jesus. Que tens tu com ele? Segue-me tu, estou chamando é você. Então a gente está com essa mania de, às vezes, preocupar com o outro, Marcos, de mudar e transformar o outro. Nós temos é que nos transformarmos e ajudar esse outro a se transformar dentro das nossas próprias limitações e a limitação do outro. Mas não, eu não me transformo e quero, Marcos, transformar o outro. É verdade, Ronaldo. Isso lembra aquela frase, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, realmente, o nosso olhar tem que ser o do autoconhecimento, o autoaprimoramento, a autoeducação. Nós falamos muito aqui no programa, e vamos falar ainda muito mais, da educação moral. Claro que nós temos que trabalhar pela educação moral dos outros. Mas antes, temos que trabalhar pela nossa educação moral, superando esses atavismos, todas essas coisas, esses vícios que estamos trazendo, sim, de existências passadas. E esse é um trabalho, às vezes, penoso, que leva tempo, que não é fácil de resolver. Eu vou me colocar aqui como exemplo, que você colocou bem, né? Ai, estamos assistindo e achando, né? Ai, queria ser como o Marcos, ai, eu queria ser como o Ronaldo, ai, como eles isso, eles aquilo. Não, nós somos pessoas comuns. Desde que eu reencarnei, eu tenho um problema seríssimo de enfrentar festa de aniversário infantil. Mesmo quando eu era criança, depois, na minha adolescência, tudo, eu não conseguia fazer parte dessas festas. E obrigado a ir, eu me isolava. Primeira coisa que eu procurava fazer era descobrir um canto onde eu pudesse ficar. Eu entro num desequilíbrio, numa desarmonia imensa diante desses eventos. Vim me trabalhando, claro, graças à doutrina espírita, para tentar melhorar. Mas, mesmo assim, hoje que eu já estou quase fazendo 70 anos de idade, daqui a pouco vou fazer, eu continuo com problema. Eu continuo ainda tremendo para enfrentar essas festas. Eu estive, por exemplo, a convite do meu filho, né, na festa de aniversário do meu neto, feita numa casa de festas, eu fui. Tanto da minha filha, né, porque eu tenho 2 netos, né, da minha filha e do meu filho. E eu fui nas 2 festas, tá, dos meus 2 netos. Mas depois que eu cumprimento as pessoas e mais ou menos eu me ambiento, eu procuro um canto para ficar. Tá? Muito devagar eu consigo fazer a interação, o neto ali e tal, aquela coisa. Então, puxa, mas e você até hoje não superou isso? Não.
Assim como eu não consegui superar, e na verdade tem piorado, essa que é a verdade, o meu medo de altura. Sábado, eu estava assistindo um programa televisivo, um documentário, que estava mostrando, através de um drone, né, lá do alto, mostrando para baixo. Eu estava sentado no sofá da sala. Eu passei mal. Eu tive que me controlar. Quase que eu entro em pânico de ver aquela cena de cima para baixo. O que será que eu fiz no passado? Eu não sei. Aliás, não quero saber. Né? Mas estou me trabalhando. Eu estou contando isso para mostrar que a educação é um processo. Eu estou tentando, eu estou lutando comigo para tentar superar essas coisas, que essas são leves, porque não estou entrando no campo de vícios aqui, outras. Mas nós espíritas temos calma, porque sabemos que a vida continua. O importante não é se forçar a virar espírito superior aqui e agora. Não. O importante, como você colocou bem, Ronaldo, é nesse nosso processo de autoeducação melhorarmos. Porque na medida em que eu consigo melhorar em vários aspectos, eu estou vencendo a mim mesmo. Por isso que nós falamos junto aqui no programa da necessidade de darmos o exemplo, porque o exemplo é a maior força da educação. E é fácil você fazer o programa, fazer a palestra no centro espírita e ensinar. Nossa, isso é uma beleza. Mas a questão é que você tem que dar o exemplo. Mas nós estamos nos trabalhando. E o que Jesus quer, como nosso governador espiritual, ele quer justamente isso, que quando chegar a hora do nosso retorno ao mundo espiritual, possamos mostrar que, consegui dar uma melhorada. Tá? E assim nós vamos indo, encarnação após encarnação, e vamos chegar lá à perfeição, não é, Ronaldo? Perfeito, Marcos. Semana que vem nós vamos dar continuidade a esse tema, Marcos. Eu penso que é muito oportuno ainda, porque nos chama a atenção para nós mesmos, que é a vida de Jesus, a vida social que devemos ter uns com os outros, e principalmente essa transformação, a nossa luta. E vamos tocar num ponto importante na semana que vem, que é essa autoajuda que devemos ter. A vida de isolamento, isso é ruim. Então, nós vamos voltar nela, porque o sentido da vida, aliás, nós fizemos um programa em relação a isso, é justamente isso. O sentido da vida é se olhar, é entender que sou, para onde vou. E por aí vai. Nós, semana que vem, Marcos, vamos dar uma continuidade nisso. Muita paz, que Jesus nos abençoe, gratidão a todos pelo carinho que estiveram até agora conosco. Muita paz. Estamos deixando, então, a você que está aí nos acompanhando, esse convite para estar conosco toda segunda-feira, não apenas na próxima, mas toda segunda-feira, às 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz. Mas se isso não lhe for possível, não tem problema, porque você pode assistir o nosso programa em qualquer dia e horário no YouTube, porque o programa ele fica disponibilizado no canal da Web Rádio Estação da Luz e também no canal Orientação Espírita. Então, você coloca lá na busca lá do YouTube, Estação da Luz Tavares, abre o canal, então, aqui da Web Rádio, e você vai lá nas playlists e você vai encontrar a playlist do programa Espiritismo e Educação, e você pode assistir, rever os nossos programas sem nenhum problema. E lembre-se, Jesus está conosco. Jesus nos ama. E ele sabe dos esforços que estamos fazendo, das circunstâncias que nos envolvem, até onde nesta encarnação nós conseguimos ir, mas ele sabe que temos o potencial divino e que se acionarmos esse potencial divino, em verdade, nós podemos ir mais à frente. Por isso, como o Ronaldo aqui lembrou, Jesus foi muito claro: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós podeis fazer o mesmo que eu faço, porque somos espíritos criados por Deus exatamente como Jesus. Mas é muito importante
fazermos tudo isso em sociedade, na vida com os outros, que é o tema para a próxima semana, onde nós vamos continuar a explorar essa questão da vida de relação, da terapia, da autoajuda, tudo que nós necessitamos como espíritos imortais reencarnados para seguir para a frente e para o alto. E esta frase não é minha, mas é do nosso querido Leopoldo Machado. Um grande abraço a você, paz no seu coração e até semana que vem para mais um Espiritismo e Educação.